Boa noite, queridos, a paz. Eu sou o pastor Paulo, um dos pastores da Missão Atos aqui em São João del Rei, Minas Gerais. Queria dizer para a nossa comunidade que estamos com saudade dos irmãos, mas dentro em breve teremos a oportunidade de estarmos juntos. E queria dizer para você, que nós refletíssemos um pouco no real propósito de debruçarmos as nossas vidas em jejum, atendendo à convocação do presidente, mas com uma consciência legítima diante do Senhor e cristã. Nós não jejuaremos em prol da personalidade do presidente, não jejuaremos por um ideologismo, não jejuaremos por um conservadorismo, ou porque somos de direita, ou porque queremos que o governo seja mantido, ou porque nós também entendemos que o coronavírus tem que cessar. Nós jejuaremos porque Deus está nos dando a oportunidade, através dessa pandemia, de um batismo de introspecção, de passar em revista sentimentos, de passar em revista motivações, de passar em revista as nossas almas. Eu queria dizer para você que Deus está te chamando para que você encontre um lugar, que seja um esconderijo, que você desnude o seu coração, que você, em nome de Jesus, possa colocar a sua vida diante do Criador, diante do Eterno, que você sonde as suas motivações, os seus ideais, os seus projetos, alinhe a sua vida, descubra se de verdade você tem contemplado a sua vocação, se a sua identidade está em Deus, se há um propósito estabelecido e definido em Deus, que haja, meu irmão, uma consciência correta para essa convocação. Nós precisamos jejuar sim no Brasil, a igreja no Brasil precisa se posicionar, porque Deus está abalando o que pode ser abalado, Deus está mexendo com a estrutura da igreja, principalmente porque está vigorando no Brasil uma casa sacerdotal movida pelo sacerdócio de Eli. E eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus quer levantar a casa de Zadok. Deus quer levantar homens e mulheres que temam, não tenham medo, mas temam o nome dele, reverenciam o nome dele, se curvem diante da sua soberania, como está descrito pelo profeta Isaías, em Isaías 58, capítulo 58, qual é o jejum que agrada o Senhor? De homens e mulheres que de fato reconheçam a grandeza de Deus, que as ataduras da iniquidade, daquilo que muitas das vezes tem te aprisionado e te acorrentado, meu irmão, possam ser jogadas por terra, que toda omissão e indiferença possa ser jogada por terra, que toda irresponsabilidade, que toda banalização da graça possa ser jogada por terra, que você olhe para você no dia de amanhã, mediante a essa convocação, e que você possa dizer: Deus, eu quero que a minha vida cumpra exatamente aquilo que o Senhor determinou para que ela cumprisse. Eu quero um alinhamento pleno com o teu coração, eu quero uma vida piedosa, eu quero uma vida santificada, Senhor, porque eu já fui justificado, tendo então a oportunidade de ser santificado. Senhor, eu quero proximidade, eu quero que o mundo veja em mim um testemunho de alguém que te ama, eu quero que de verdade as pessoas vejam que há um homem aqui de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, que esta seja a sua consciência para o jejum de amanhã. Isaías 58 precisa ser cotidiano, precisa ser a sua vivência dia a dia, que nós possamos pautar as nossas vidas no que está descrito ali, a verdadeira intenção. É isso que mexe com o coração de Deus. E a Bíblia diz que se de fato nós nos alinharmos com o que está ali em Isaías 58, Deus nos ouvirá, assim como está descrito em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 15 e 16, os meus ouvidos estarão atentos ao clamor que se fizer nesse lugar. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que esta seja a consciência. Nós não podemos generalizar. Meu irmão, que seja introspectivo esse momento, que seja pessoal esse momento, que enquanto indivíduo você se curve, que enquanto indivíduo você confesse as suas falhas, que enquanto indivíduo você tema o nome do Senhor e cresça no conhecimento de Deus. Amém? Eu quero dizer para você que essa precisa ser a consciência, não é ideologismo, não é um partido político, não é a figura de um presidente, mas é porque, meu irmão, eu creio, e você também deveria crer, que Deus está tirando uma igreja de dentro da igreja e chamando um povo para ser seu nesse tempo, o tempo do fim. Há um cenário sendo construído para a manifestação do anticristo, economia abalada, as nações abaladas, instabilidade política,
tudo está convergindo e cooperando para que a palavra de Deus chegue no seu cumprimento final. Então eu quero te chamar para um jejum onde a responsabilidade é de cada um. Amém? De se curvar e reconhecer a grandeza de Deus. Que esta seja a sua consciência para essa convocação. Amém? Que este seja o seu proceder amanhã, em nome de Jesus. Nós sabemos sim que a Bíblia não só menciona Isaías 58, mas também menciona o capítulo 2 do livro do profeta Joel. Nós, ministros, precisamos rasgar não somente as vestes, mas os nossos corações. Nós, sacerdotes, precisamos convocar o povo para derramar lágrimas mediante a uma crise ética, moral e religiosa. A igreja, o altar está profanado, homens e mulheres irresponsáveis. Nós tivemos a última semana agora no Brasil denúncias de assédio sexual de lideranças exponenciais da nossa nação, líderes de adoração, pessoas que têm uma certa notoriedade no meio gospel, sendo denunciados por crime de assédio sexual, grandes líderes sendo denunciados por crime de abuso e tantas outras coisas que estão vindo à tona. Por quê? Porque Deus, a igreja é de Deus, Ele é o dono da igreja e Ele haveria de levantar para o tempo do fim uma igreja íntegra, uma igreja sem mácula e sem mancha. A igreja para o último avivamento será uma igreja que se debruçará, irmãos, em lágrimas, mas não são lágrimas de remorso, não são lágrimas para um momento, mas são lágrimas por causa do seu próprio erro, por causa da sua própria arrogância, por causa da sua própria independência. A igreja vai reconhecer, ainda que seja um remanescente fiel, esta igreja há de se levantar para o grande último avivamento. O último avivamento há de acontecer. Um grande mover de salvação, homens e mulheres que ainda não conhecem o Senhor, com inclinação para conhecê-lo. Então eu quero dizer isso para você. Cuidado da viúva, cuidado do órfão, olhar para os necessitados. Tudo isto procederá de uma consciência que vem de quem ama o Senhor, de quem tem paixão pelo Senhor, de quem entregou a sua vida para o Senhor. Você não fará isso porque é justo, você não fará isso porque é bom, você fará isso porque tem o Senhor, porque a sua vida está no Senhor, e aí você vai olhar para aqueles que mais precisam. Então, em nome de Jesus, que amanhã seja o dia em que você será marcado. Você não ficará sem comer por ficar. Amém? Nós, em nome de Jesus, porque jejum é abstinência de alimento, nós iremos, em nome de Jesus, aderir a esta convocação para que o nome do Senhor seja levantado no lugar mais alto dessa nação. Mas antes de ser levantado no lugar mais alto dessa nação, precisa ser levantado no lugar mais alto do seu coração. Amém? Que o seu coração o tenha como Senhor, como soberano, como Criador de tudo, como seu Pai, como a sua prioridade, como a sua obsessão. Que esse seja o seu coração por Deus. Amém? Assim nós vemos essa mentalidade sendo descrita no capítulo 2 do livro de Joel. Então eu quero fazer essa convocação, Missão Atos. Como sacerdote, como ministro, como pastor, eu quero convocar você para que você olhe para você mesmo. Sonde o seu interior, esquadrinhe o seu coração, se move em quebrantamento e contrição. Nós temos aprendido que o real significado do texto original é um coração domável, discipulável, ensinável, que a cerviz baixe, que a dureza de coração se renda nesses dias e nesse tempo. Amém? Em nome de Jesus. E depois você leia lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16, quando mediante as ameaças de um inimigo, quando mediante a estratégia política de Satanás para extirpar os judeus do mapa, para uma das maiores chacinas que poderia ter acontecido, Deus escolhe a rainha Esther de maneira milagrosa. Ele permite que aquele rei olhe para aquela mulher no harém e de repente aquela mulher se torna rainha e mediante a todo um plano maligno, amém? O Mordecai, o seu tio, o tio de Esther, a chama dizendo: você precisa ir ter com o rei, você precisa dizer para o rei o que está acontecendo e você precisa dizer para o rei que a única alternativa é o rei olhar para essa situação e desfazê-la. E isso aconteceu.
Isso aconteceu porque o povo foi convocado para um jejum, para chorar diante do Senhor, para se inclinar e para clamar pela misericórdia de Deus. Isso aconteceu. Deus se inclinou, ouviu, e é só por isso que Israel está aí, podendo ser um Estado, podendo ser uma nação. Deus se inclinou, porque o povo se curvou em integridade, em sinceridade, em devoção, derramou lágrimas, estabeleceu um propósito. Eu acredito, irmãos, que Deus pode nos guardar, que Deus pode nos livrar e que Deus pode nos abençoar no meio do caos, no meio da crise, no meio de uma pandemia. Porque o sangue de Jesus untou os umbrais do meu coração. E eu creio que também untou os umbrais do seu coração. E se não untou, que unte. Clame por isso. Governo de Deus, pleno, absoluto, sobre as nossas vidas. E é com essa mentalidade e consciência que iremos jejuar. Amém? Em nome de Jesus, conto com todos vocês. Quero dizer para vocês que nós jejuaremos amanhã até a live. Depois da live você estará sendo liberado desse tempo de jejum. E que seja um tempo de muita intimidade com Deus, de muita reflexão, de muito discernimento e de muita profundidade no conhecimento de Deus. Que a sua carne seja subjugada e que o teu espírito seja fortalecido. Em nome de Jesus. Amanhã nós teremos uma ceia no momento de live, que você recrute a sua família, os seus amigos, seus irmãos, seus conhecidos para esse tempo, para se conectarem conosco diante dessa consciência, movidos por essa consciência e mentalidade de que precisamos nos conectar plenamente com o nosso Deus. A criatura com o Criador, a ponto de olharmos para o Criador e de enxergarmos nele mais do que um Criador, um Pai. E de sermos também feitos filhos, amém? Pela adoção por intermédio de Cristo Jesus. Que seja assim. Eu conto com vocês e amanhã nós estaremos debruçados com essa consciência nesse propósito. É mais do que um ideologismo, do que um partido e do que um presidente. Se a intenção do presidente Jair Bolsonaro é uma intenção política, meramente política, sem temor de Deus, se ele quer usar um princípio desse para uma plataforma, para que o nome dele seja engrandecido, Deus há de julgá-lo por isso. Agora, a minha e a sua intenção, a minha e a sua consciência, a minha e a sua mentalidade, é uma consciência e mentalidade bíblica. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos fazer o que é certo. Que seja um tempo precioso, seu e de Deus e seu. Que Deus nos abençoe. Boa noite.